Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com a Adriana Queiroz sobre o Imposto de Renda 2025. A Adriana Queiroz é especialista em contabilidade consultiva, tem mais de 25 anos de experiência e é sócia da Verte Consultoria. Tudo bom, Adriana? Seja bem-vinda aos Cenários. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem, né? Boa tarde, Kerlia. Muito obrigada ao Trends pelo convite. É um prazer falar de um assunto que é da minha área, que é uma paixão minha, a contabilidade, e que é tão necessário trazer informação a todo mundo e tentar esclarecer as dúvidas aí do pessoal nessa época que todo mundo tem que prestar contas com o leão. Muito bem. Adriana, eu gostaria de começar os cenários de hoje perguntando para você quais são, né, quais foram as principais mudanças na declaração do imposto de renda em 2025 em comparação com o ano passado. Bom, a gente até achava, né, que não ia ter tantas alterações no imposto de renda, mas a Receita Federal veio, publicou uma instrução normativa e fez uma live explanadora sobre o assunto, trazendo algumas alterações, principalmente dentro das obrigatoriedades. Ela trouxe algumas alterações de obrigatoriedade, trouxe a questão do imposto de renda nas declarações pré-preenchidas, alterou o prazo de entrega, de início e de término desse prazo de declaração, trouxe o aplicativo do meu imposto de renda, trouxe novos cruzamentos da Receita Federal que ajudam aí os contribuintes para não caírem em malha fina, mas também cercam e fecham mais o fecho. E aí a gente tem aqui um espaço bom para a gente discutir tudo isso daí que a Receita Federal trouxe. Muito bem. E você pode dizer para a gente o que foi que motivou essas mudanças, né, e como que elas impactam o contribuinte? Kerler, eu acho que a Receita Federal, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente tecnológico. Ele é um país que ele tem um nível de cruzamento de dados muito grande. E a Receita Federal é um dos órgãos que podem ser assim um dos pioneiros nessa questão. Ela traz um nível de compliance interno do órgão muito grande e um nível que ela busca hoje, tanto para as empresas como para as pessoas físicas, cercar os contribuintes de forma que ela tenha em mãos todas as informações necessárias para tanto cruzar dados como fiscalizar o contribuinte. Então, nesse processo de evolução, a cada ano que passa, a Receita Federal ela condensa mais essas informações em nível de robotização e ela cruza os dados, montando já hoje, em termos, se a gente olhar para a declaração de imposto de renda da pessoa física, se olhar para o contribuinte, pessoa física no Brasil, hoje a declaração de imposto de renda, ela hoje sofre um nível de cruzamento que você consegue hoje trazer dentro da pré-preenchida um número de informações de forma assertiva cada vez maior cada ano que se passa. Esse ano, ela cruzou informações tanto da DIF, como da DIMOB, como de cartórios, como de transações imobiliárias. Ela trouxe um nível hoje de informações que foi bastante surpreso. Lógico que nem todas as informações, eu giro pelos que eu fiz dos meus clientes, estão 100% ok, mas um grande número de informações trazendo na declaração do contribuinte que chegou a nos surpreender com um bom nível de assertividade. Falando em tecnologia, né, como que o avanço da digitalização e da inteligência artificial tem influenciado o processo de declaração do imposto de renda, né? Você falou aí da questão do aplicativo, do próprio site, né, do software que existe também do imposto de renda. Então, como que esse avanço na digitalização e da inteligência artificial tem influenciado esse processo na declaração do imposto de renda e tem facilitado a vida do contribuinte também? Eu acho assim, Kelly, a gente vai chegar num nível, nós estamos caminhando para isso, em que o contribuinte vai acessar a sua declaração, vai conferir, vai dar ok, vai dizer fechada a declaração, vai validar somente. Hoje a gente ainda não está nesse nível, mas a gente caminha com todos esse nível de cruzamento que a gente já colocou aqui, para que isso seja alcançado no Brasil.
Alguns países, a gente sabe que eles estão longe dessa tecnologia, mas alguns países já trazem essa declaração também de uma forma bem mais assertiva. E hoje, a declaração é muito autoexplicativa, seja pelo próprio direcionamento que a Receita Federal traz dentro das lives dela, dentro do Instagram dela, tirando dúvidas, dentro do perguntas e respostas e dentro do ajuda do próprio programa. É hoje um processamento que cada vez mais o contribuinte vai estar apto a fazê-lo de forma autônoma e, como eu converso com todo mundo. A declaração ela pode ser feita pelo próprio contribuinte. Ela hoje é muito autoexplicativa, ela hoje, com a pré-preenchida, traz muitas informações. O que é que traz insegurança? Quando você tem certas transações, como imobiliárias, como de renda variável, você compra e vende ação, quando você faz algum tipo de venda de imóveis que precisa ser apurado um ganho de capital, que aí precisa não apenas de um preenchimento, mas de uma base de conhecimento mais aplicada, e aí sim a gente diz para o contribuinte, é melhor você buscar um serviço que seja especializado e que possa te dar uma base legal sobre tudo que precisa ser declarado para que você não ocorra em erros, em omissões e que possa depois ser chamada para a Receita Federal numa malha fina. E em relação ao prazo de entrega da declaração do imposto de renda desse ano, houve alguma mudança em relação ao ano passado ou as duas foram para ser entregues agora em maio, né? Se eu não me engano, dia 30 de maio, não é isso? Ou é dia 31? Não, esse ano, 30 de maio, né? Porque é uma sexta-feira, a Receita Federal sempre termina os seus prazos em dias úteis. Então, até as 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, 30 de maio, você pode entregar a declaração sem ocorrer em omissão. A partir disso, a partir do outro dia, a partir de 31 de maio, você já corre com atraso. Você se entregar, você já está fora do prazo, você já é penalizado pela entrega fora do prazo. Com relação a este prazo, Kerlia, não mudou, porque há alguns anos, desde a pandemia, de forma esporádica, a Receita vinha fazendo como exceção, e a partir do ano passado ela já abriu o prazo da declaração de imposto de renda, estendendo não mais 30 de abril, mas até o final de maio. Então, esse ano permanece a mesma condição, só com a condição de que é 30 de maio e não 31, para as pessoas não se confundirem com isso e perderem esse prazozinho, eles achando, não, é até maio, então maio é 31, então vou entregar dia 31. Se entregou dia 31, já vai ocorrer em multa pelo atraso na entrega. Muito importante lembrar isso. Adriana, quem que é obrigado a declarar o imposto de renda este ano, né? Houve alguma alteração no perfil do contribuinte obrigado a declarar? Algum investimento, alguma coisa que entrou esse ano? Explica pra gente, por favor. Vamos lá. O que é que a gente tem de novidade para esse ano? As regras continuam as mesmas, Kerlia. Existem algumas situações que obrigam o contribuinte a declarar. Esse ano especificamente, houve uma mudança no valor, porque a gente teve uma atualização lá na tabela do ano passado, em 2024, que a gente teve aquele movimento do governo de fazer uma pequena atualização de tabela, naturalmente aqueles rendimentos aumentaram também o valor total para obrigar o contribuinte a declarar. Então, esse ano passou a ser 33.888 o limite para rendimentos tributáveis no ano. Se você, pessoa física, recebeu isso como rendimento tributável, te obriga a declarar. Desculpa, houve uma movimentação também, um aumento da receita bruta da atividade rural, que ele era antes 153 mil e passou a ser 169 mil reais. E também, ano passado, a gente teve uma situação que foi de atualização dos bens imóveis. Quem tinha bens imóveis, pessoal, não pode ser atualizado. Isso é uma regra que as pessoas dizem assim, mas eu quero declarar pelo valor de mercado, que não pode. Excepcionalmente, ano passado, a Receita Federal lançou, através de portaria, de legislação própria,
uma possibilidade de que, se você tem um imóvel e ele está muito defasado na sua declaração em relação ao valor de mercado, e você queria atualizá-lo, trazê-lo a valor de mercado para a declaração, você poderia fazer desde que pagasse o ganho de capital, porque não é uma coisa assim, pode fazer e pronto. Não. Você tinha que pagar o ganho de capital. O que é o ganho de capital? É a diferença entre o que ele estava na minha declaração de imposto de renda e o que eu vou atualizar, de fins didáticos, viu, Kerler? Só para deixar claro. Eu tinha um imóvel ali que estava declarado a 100 mil e que, na verdade, se eu fosse vender, o mercado me cobraria, me pagaria 500 mil. Aí eu quero trazer isso para 500 mil na minha declaração, porque eu quero deixar uma minha declaração realista, o mais próximo possível de mostrar quanto que eu tenho de patrimônio. Então, eu trouxe a 500 mil, mas a diferença entre 500 e 100 que estava declarada, eu teria que pagar imposto. A diferença de 400 mil, eu tinha que pagar o ganho de capital. Quem pagou esse ganho de capital obrigou-se a declarar esse ano declaração de imposto de renda, mesmo que não caísse nas outras regras de obrigatoriedade. Então, quem fez esse tipo de atualização, que vou trazer a informação para você, a gente sabe que foram pouquíssimos contribuintes diante do todo, porque ninguém quer pagar imposto numa época que a gente está vivendo até de um pouco de recessão de economia. A gente sabe que dentro dos dados que alguns colegas têm acesso e trouxeram para a gente, não foi uma gama tão grande de contribuintes, mas quem fez se obrigou a declarar esse ano, e também quem teve lucros e rendimentos no exterior. Eu tenho uma aplicação, não tenho nada no Brasil, mas tenho no exterior. Recebi lucros e de dividendos do exterior, eu me obriguei a declarar aqui desde que eu moro aqui, né, no Brasil. As demais obrigatoriedades, elas se mantiveram. A gente tem aí, eu vou trazer só duas, porque são algumas, que são muito comuns das pessoas perguntarem, eu tenho pensão alimentícia, é obrigatório eu declarar? Bom, se for acima de 200 mil reais no ano, a pensão ela hoje é isenta, conforme determinação hoje do STJ, foi declarada isenta há uns 3, 4 anos atrás. Mas se você recebeu num volume de mais de 200 mil reais, ou juntando com outros rendimentos isentos que você, porventura, possa ter vindo a receber no ano de 2024, se juntando deu mais de 200 mil reais, você se obriga a declarar, ainda que isentos. E a questão patrimonial, que é outra dúvida muito grande dos contribuintes. Eu tenho um carro, eu dei entrada numa casa, num financiamento, eu me obrigo a declarar só por esse motivo? Não, tem que ver todas as outras condições. Você só se obriga por questões patrimoniais se o seu volume de patrimônio, somando casa, carro, aplicação financeira, todas as coisas que você tem de patrimônio na sua vida, consórcios, plano de previdência privada, for superior a 800 mil reais. Se não, você não está obrigado, porque eu comprei um carro ou porque eu dei entrada numa casa e não superou esse valor, você não se obriga. Mas saiba, é sempre uma série de regras que você precisa dar o check. Isso não me obriga, isso não me obriga, isso não me obriga. É entender dentro das regras existentes se eu caio em alguma que me obrigue. Certo. Você tinha falado anteriormente sobre a questão de perder o prazo, né? Da dúvida da data, né? Então, no caso de quem perdeu o prazo, o que é que acontece, Adriana? Quais são as consequências, as penalidades previstas? Você vai ficar inadimplente com a Receita Federal, tá? Podendo ter consequências como até o cancelamento do seu CPF ou o CPF ficar com restrição. Você vai para regularizar, você vai ter que entregar a sua declaração em atraso. Você parte de uma multa mínima de R$ 165,74 e podendo chegar até 20% do imposto devido. E o que é esses 20%? Digamos que eu, Adriana, esqueci de declarar, perdi o prazo, e eu tenho lá meus rendimentos tributáveis, coloco na minha declaração todas as minhas deduções, e eu tenho, não é um imposto que foi retido, se ele já foi retido, ok, mas eu tenho um imposto devido ao governo
digamos, de R$ 10.000. Bem, aí, digamos que esse imposto já foi até retido. Tudo bem, eu teria era a restituir. Digamos que foi retido 12 mil e eu tinha 2 mil a restituir. Mas o imposto que é devido é 10 mil no cálculo da declaração, independente dele ter sido retido ou não. 20% desse imposto é a minha multa, ela passa a ser a minha multa. O mínimo de 165, o máximo de 20% do imposto devido. Ou seja, nesse caso que eu estou te trazendo, seria a minha multa não seria 165, seria 2 mil. Aí, quer dizer, isso já compromete o bolso de muito contribuinte, né? Às vezes as pessoas não dão muito valor, Kerlia, porque dizem, mas a multa da Receita é muito barata, é R$ 165, depois eu vejo isso. Elas não se atentam que 165 é para quem, às vezes, não tem imposto devido na declaração. Quando a pessoa tem esse imposto, ou mesmo que venha a ser restituído, ou que você tenha a pagar, a multa pode chegar a 20% desse imposto e pode ser. Eu vi situações em que a multa já chegou a 4, 5 mil reais pela declaração da entrega fora do prazo. Então, o contribuinte precisa se atentar e ver caso a caso, porque ele pode estar nessa opção de um imposto altíssimo e uma conta, além das contas que a gente já paga de imposto de renda com o leão, ter também uma multa aí por atraso na entrega. Adriana, fala para a gente qual é a expectativa do número, a expectativa da Receita Federal sobre o número de declarações recebidas, né, do imposto de renda em 2025. Bom, esse ano, pelo que a Receita divulgou, ela tem uma expectativa de recebimento de mais de 46 milhões de declarações no prazo, fora aquelas que vão ser entregues fora do prazo. Mas é uma expectativa superou em quase 3 milhões a quantidade de declarações do ano passado. Isso mostra um aumento no número de contribuintes que estão obrigados a prestar contas com o fisco. E um dado que é bem interessante, a Receita estima um crescimento das declarações pré-preenchidas de 17 milhões para 26 milhões, ou seja, quase mais da metade dos contribuintes obrigados a declarar usariam o recurso do pré-preenchimento, né, de acessar via Gov, buscar a declaração pré-preenchida já com todos esses cruzamentos para facilitar ou minimizar a questão de cair em malha fina. Isso é um dado bastante relevante e bacana de ser informado pela Receita, trazer essa ciência e essa conscientização aos contribuintes. Com certeza. Adriana, agora eu acho que essa é uma pergunta que todo brasileiro tem, né? Para onde que vai a arrecadação do imposto de renda? A gente consegue saber, a gente consegue ver para onde que o nosso dinheiro está indo, para onde que essa arrecadação está indo? Existe alguma transparência em relação à destinação desses recursos que são arrecadados no imposto de renda? Kélia, assim, eu fico muito satisfeita com essa tua pergunta, porque eu vou trazer aqui um ponto que eu acho que pouca gente sabe. E eu vou me utilizar aqui, enquanto conselheira do CRC, para divulgar, né, e trazer essa ideia para os contribuintes. Primeiro que a destinação do imposto de renda ele é previsto constitucionalmente, tá? E assim, você pode acompanhar a utilização através do próprio site da Receita Federal, quando ele arrecada, fecha o total de declarações recebidas, o valor, o montante, ele passa a divulgar as arrecadações por estado, a quantidade de contribuintes, o valor que foi arrecadado, a destinação que foi feita. Mas o que é que eu quero trazer que eu acho que é super relevante aqui para a nossa conversa e para a conscientização dos contribuintes em geral. Parte do seu imposto de devido, aquele imposto lá que foi apurado na sua declaração, ele pode ser destinado. E o que é que eu falo que é uma destinação? Você pode dizer para onde vai. Então, às vezes, você quer contribuir, quer ajudar algumas instituições que nem são dedutíveis no imposto de renda. E eu acho essa ação super bacana, porque eu valorizo muito qualquer ação solidária que você queira fazer. Mas, às vezes, muitos contribuintes chegam e dizem assim: eu fiz uma doação para a associação do meu bairro. Eu posso deduzir? Na grande maioria das vezes, você não pode deduzir no imposto de renda.
Porém, você pode sim fazer uma destinação na hora de fazer a sua declaração de até 6% do seu imposto devido para entidades de apoio a crianças, crianças e adolescentes, de apoio a idosos, entidades de cunho desportivo e agora até entidades de ambientais. Elas podem ser dedutíveis do imposto de renda se você já fez e essas instituições são estão legalmente vinculadas e podem receber essa destinação, essa doação que se converterá em destinação no seu imposto de renda. E você pode fazer diretamente no seu imposto de renda. Tem uma abazinha dentro do programa em que você bota lá destinação do imposto de renda. E esse imposto de renda vai para aquela instituição, se você já tiver o CNPJ, ou então ela vai ser destinada, você pode colocar somente a destinação. Quero que destine para o fundo dos idosos, parte de idosos. E aí você pode dizer de que estado, de que município vai ser destinado. E aí você não paga nada mais por isso. Esse daí só vai ser tirado do imposto de renda, vai tirar das, digamos assim, eu não vou dizer garras da Receita, vou dizer do poder da Receita, né? Vou tirar que a Receita ia arrecadar e já vai ser transferido direto lá para aquele município, para aquela entidade que você destinou. Isso é de suma importância. Eu fui presidente da Comissão de Voluntariado do CRC Ceará. Essa é uma comissão que eu tenho muito orgulho de ter participado. Hoje continuo como conselheira do Conselho de Contabilidade e a gente tem esse programa dentro da comissão de conscientizar o contribuinte, eu faço isso com meus clientes, de que parte desse imposto ele pode fazer já essa destinação diretamente na declaração dele e já beneficiar um município, uma instituição, ou até assim, na época das enchentes do Rio Grande do Sul, a gente sabe que muitos contribuintes fizeram a destinação, colocando lá o Rio Grande do Sul, colocando aquelas cidades que foram mais afetadas, para aquelas instituições localizadas naqueles lugares, em função da condição social que aquilo dali gerou. Se não, pode ser um município aqui do nosso Ceará, tanto município que precisa desse dinheirinho a mais de arrecadação, que pode ser, tu imagina se todo mundo tivesse essa consciência de que 6%, até 6% do meu imposto pode ser destinado. Olha a quantidade de instituições que poderiam ser beneficiadas diretamente, eu dizendo, olha, do meu imposto eu quero que se faça isso. Olha que bacana. Se a gente subir esse nível de consciência, e esse é um programa onde você está me dando a oportunidade de trazer essa informação, e que eu agradeço o espaço, como é importante, já que a gente reclama tanto que o governo não faz aquilo que a gente gostaria que fosse feito com o nosso imposto, você, contribuinte, tem essa chance, o governo te dá, através da destinação do imposto de renda. Basta que você tenha essa consciência, ou você faça quando você faz diretamente a sua declaração, ou então avise o seu contador. Olha, eu quero que parte do meu imposto, aquele percentual legal, seja destinado e já indique para onde. Adriana, outra dúvida também, que ela é um pouco pertinente, eu escutei, quando a gente vai criar pauta, né, lógico, a gente pesquisa e tudo, e uma das coisas que eu percebi muito foi questionamentos em relação à declaração do imposto de renda, né, dependentes pets, né, animais. Hoje em dia ainda não é permitido, não é isso? Não, ainda não é permitido, né? Infelizmente, a gente ainda não tem essa possibilidade. Eu acho que a declaração de imposto de renda ela precisa ser revista em diversos aspectos, né? Essa é uma pauta que a gente hoje sabe que tantas pessoas optam hoje por não ter filhos por diversas razões e preferem ter os seus pets, e os seus pets são verdadeiros filhos e que tem os seus gastos. Só quem tem um pet, eu tenho dois, sabe o tanto que a gente gasta com eles, né? A gente sabe que eles têm um gasto e que são seres, né? Que são seres vivos que nós precisamos cuidar, que a gente ama, que a gente
cuida e trata com questões de saúde, com questões da sobrevivência dele, e que assim a gente gostaria tanto que pelo menos a parte de saúde pudesse ser dedutível do jeito que é o de outros dependentes como os filhos, né? Mas infelizmente é uma pauta que ainda não evoluiu, tá? Assim como não evoluíram as questões de ter o Pilates como dedutível, a própria academia, né, que a gente é outra pauta que a gente traz relacionada à saúde, porque a gente precisa pensar nesse país, não só na saúde, Fisioterapia é, né? fisioterapia sim, nutrição não é, academia de ginástica não é, pilates não é, e são coisas que a gente precisa trazer consciência a esse país, em que sentido? De que a gente não precisa só cuidar do depois, a gente tem que ser preventivo. Quanto mais preventivo a gente é na vida, em termos de saúde, menos a gente tem adoecimento e gastos do governo. Então, se o governo incentivasse, trazendo essa dedução, eu tenho certeza que isso fortaleceria as pessoas de querer buscar esse tipo de condução de vida preventiva, né? Prevenção à sua saúde. Mas, infelizmente, são outras pautas que não evoluíram. Infelizmente, né? Adriana, quais são os erros mais comuns que são cometidos pelos contribuintes na hora de declarar o imposto de renda e que faz com que eles acabem caindo na temida malha fina? Vamos lá, eu vou começar trazendo a tecnologia, não buscar a pré-preenchida. Acho que a pré-preenchida ela já te dá um norte. Então, eu acho que se você hoje vai fazer uma declaração de imposto de renda, primeiro passo, busca a pré-preenchida. Segundo passo, confere tudo. Ah, tá lá na pré-preenchida, eu não vou conferir. Não, confere com toda a documentação, suporte que você precisa ter. Documentação, suporte, você precisa ter comprovante de gastos. Não adianta, mas eu lembro que eu gastei isso, ou informar coisas que não estão ali no papel. Comprovante das fontes pagadoras, onde você teve renda, comprovante dos gastos de saúde, de educação, comprovantes bancários e comprovante de toda a declaração. Tudo que você for pôr na declaração, você precisa ter o papelzinho, ou o papel físico, ou o papel no digital, tá? Papel, quando eu falo, não necessariamente o físico, mas você precisa ter o seu comprovante arquivado. Eu acho que esse é o segundo momento. Terceiro, que a gente pode elencar, não buscar um profissional competente para te auxiliar, para te assessorar, para fazer a sua declaração, quando você se entender incapaz de fazer. Eu trouxe isso no primeiro momento, a declaração pode ser feita pelo próprio contribuinte, não tem nenhum problema. Hoje a gente tem o programa é fácil de se lidar, o programa tem uma ajuda, tem perguntas e respostas na Receita Federal, tem live da Receita, tem Instagram da Receita. O contribuinte pode fazer, mas, digamos, tem gente que não tem paciência, tem gente que não gosta de fazer, tem gente que não gosta de mexer com números, tem gente que não tem muita aptidão tecnológica para preencher declaração em computador, no programa, saber onde é que é cada aba. Tem gente que a declaração é um pouco mais complicada, né? Porque tem renda variável, porque tem um ganho de capital, porque tem alguns outros bens que não sabe informar. Então, procura o profissional competente para que ele possa fazer por você. Não é uma coisa de outro mundo o valor. Eu acho que ter uma boa assessoria vai fazer toda a diferença para que você não caia em malha fina ou que você deixe até de restituir o que é devido por falta de preenchimento adequado. Entendido. E com o avanço, né, das plataformas digitais, aplicativos e serviços online, né, declarar o imposto de renda, na tua opinião, ficou mais fácil ou ficou mais confuso para o cidadão? Porque aqui no Brasil a gente também tem que, eu levanto essa pergunta, né, até porque aqui no Brasil a gente tem um grande número também de analfabetos digitais. Então, esse é o questionamento que fica, né? Plataformas digitais, aplicativos, serviço online, tudo isso que a Receita Federal colocou para a gente de uns anos para cá, né? E hoje, esse ano, né, 2025, melhorou bastante, né? Na tua opinião, tu acha que ficou mais confuso? Você acha que ficou mais difícil para declarar ou ficou mais fácil?
Kelly, eu acho sempre que a tecnologia ela ajuda, sempre. Lógico que você tocou num ponto que é sensível no nosso país. A gente tem muita gente no analfabetismo tecnológico. Isso faz parte. A minha mãe não conseguiria, porque a geração dela não foi criada dentro da internet, dentro de todo esse aparato tecnológico hoje que nos rodeia. Não é culpa dela, esse analfabetismo não é um analfabetismo que é culpa dela, é da própria cultura da geração dela. Então, a gente sabe que tem esse ponto que é muito sensível, que a gente sabe que os próximos que virão não terão essa condição, porque já nasceram com o tablet na mão, mas a gente sabe que para certas pessoas existe essa dificuldade. Então, se você tem a dificuldade tecnológica, não tem para onde correr, é buscar um profissional que possa fazer para você. E tem outra questão de segurança que eu vou já tratar aqui, de como procurar esse profissional, ter um certo cuidado. Com relação, só voltando a essa tua pergunta, eu acho que, tirando essa parte do analfabetismo tecnológico, a tecnologia sempre ajuda. E eu acho que cada vez mais os programas vão ficando melhores de serem preenchidos e as informações vão chegando. O que é que complica? Que o nosso país é complicado em termos de legislação. Então, assim, para eu vender um imóvel e declarar a venda dele, eu preciso apurar um ganho de capital. Um ganho de capital eu não faço dentro do programa do imposto de renda. Existe um programa fora que conversa com o da declaração do imposto de renda, mas que precisa ser alimentado. Renda variável também, do mesmo jeito. Então, a legislação do nosso país é tão complexa, há tantas situações, o que é dedutível, o que é que não é, se eu pago o meu plano de saúde, mas a empresa me reembolsa uma parte, como que eu declaro? Então, são tantas situações que são individuais e pertinentes à realidade de cada contribuinte que complica essa questão. Cada vez mais vai complicando nesse sentido. Então, tem um lado que ajuda, mas tem o outro lado que atrapalha. Então, é a realidade de cada um, porque eu busco, quero dizer, isso para todos os meus clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, cada um é único. Eu tenho digital, não é à toa. Eu tenho um pai e uma mãe biológico, não é à toa. É porque cada um tem uma história única de vida. Então, a minha situação é diferente da sua. Então, precisa ser analisada de formas diferentes para a gente entender qual é o perfil fiscal de cada pessoa. Cada pessoa tem uma condição fiscal diferente. Então, isso é que vai fazer saber se a declaração vai ficar mais fácil ou mais difícil. O perfil de cada pessoa. É saber o que essa pessoa é nesse mundo digital, nesse mundo legislativo, e entender se ela vai para declarar sozinha ou se ela busca esse profissional para que ela tenha um maior nível de assertividade. E agora vamos falar sobre a questão do profissional, né? Você falou sobre buscar um profissional e tudo, só que quais são os cuidados que a gente precisa ter na busca por esse profissional, até para a gente não cair em golpes também, né? Porque, infelizmente, acontece, né? Da mesma forma que a tecnologia avança para o bem, ela avança para o que não é certo, né? Então, que cuidados a gente tem que ter na busca pelo profissional, pelo contador, né? Que geralmente quem vai ajudar nessa declaração do imposto de renda, e até para a gente não cair em golpe também, né? Pronto, que foi o ponto que eu deixei em aberto da questão anterior e que você trouxe sobre captar muito bem, né? Bons jornalistas fazem isso e trazem a pergunta aqui, o gancho público. Kerler, o que é hoje a gente orienta todo mundo? Como o avanço tecnológico e a questão das declarações pré-preenchidas, para a gente ter acesso a uma declaração pré-preenchida, se faz por duas formas. Ou a gente pega a senha Gov do cliente, e com a senha Gov a gente vai lá e busca dentro da Receita Federal, ou então a gente pega via procuração. O contribuinte faz uma procuração no seu CPF ou no seu CNPJ, dependendo se vai ser na pessoa, no escritório ou no CPF do contador, e você vai lá e busca. Quando ele consegue fazer essa procuração, é o caminho ideal, tá?
Ele entra, acessa o ECAC da Receita Federal, faz a procuração e você, através da sua senha Gov ou do seu certificado digital, vai lá e puxa a declaração daquele contribuinte. Qual é o risco de não ser dessa forma? É você fornecer uma senha Gov para um profissional que vai ter acesso não só à Receita Federal, mas acesso hoje com a senha Gov você faz uma série de coisas, inclusive assina contratos. Então, o cuidado que eu deixo aqui é, se você consegue fazer uma procuração para que um contador ou alguém da sua confiança, né, que vai fazer a sua declaração, às vezes é o marido, às vezes é um filho, às vezes é um parente, você faça via procuração. Se você não conseguir, hoje a gente até disponibilizou lá no escritório um e-bookzinho da procuração, como fazer um passo a passo de fazer uma procuração eletrônica, justamente para orientar nossos clientes. Se você não conseguir, entregue a ele a senha Gov, mas nunca deixe de ser em duas etapas, que é aquela etapazinha que todo mundo se chateia, porque na hora que alguém vai acessar, vem uma segunda tela e diz assim, senha de acesso, né? A senha de acesso secundário, que aí a pessoa que é o contribuinte vai ter que fornecer. Esse é um bloqueio, porque aí dessa forma, mesmo que eu dê a minha senha Gov para você, Kevin, tá aqui, Kevin, eu vou te dar o meu CPF, minha senha do Gov. Mas quando você for acessar, você só acessa se eu te passar o acesso secundário. Eu vou lá no meu aplicativo, te dou o acesso secundário, e assim, toda vida que você tentasse acessar meu Gov, teria que ter essa minha autorização. E aí, isso é uma camada de proteção que já existe, que não deve ser desativada por ninguém. Então, são esses cuidados que a gente busca dizer para a pessoa, olha, cuidado quando for dar esse tipo de informação, tá? E cuidado quando for dar todas as informações para essa pessoa, porque ela está, de qualquer forma, vendo tudo da sua declaração. Certo. E para a gente finalizar, Adriana, que mensagem você deixaria para quem ainda tem receio ou dúvida sobre declarar corretamente o imposto de renda em 2025? Bom, o que a gente já conversou, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui de volta, né? Você te, tem as informações da sua declaração, tem paciência para fazer toda a declaração sozinho, perfeito. As informações estão na internet, estão disponíveis. Hoje a gente Google, a gente vai no chat GPT, pergunta, às vezes a gente vai lá no Instagram e fuça algumas informações da Receita Federal. Isso é super válido, não desbonifica. Se a sua declaração é simples, ok. Mas se não, se você acha que você não tem paciência para esse nível de informação, se você não gosta de lidar com números, se você acha que é melhor pagar e ter uma assessoria mais efetiva, ou se você teve transações mais complicadas, procura um profissional de segurança. Busca alguém que seja referenciado, não olha pelo preço, né? Porque a gente vê coisas que são absurdas, a gente ouviu uma pauta lá dentro do conselho, de gente fazendo declaração de imposto de renda por R$ 20. Esse tipo de pessoa, a gente não acredita que tenha um nível de compliance, de assertividade, de detalhamento, de fazer a declaração com o esmero que cada um precisa. Procura um profissional que te olhe como único. Essa é a grande sacada. Eu acho que a gente precisa, a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma panela só e dizer assim, faz desse jeito aí, tá bom. Olha um profissional que analise o teu caso, veja você como único, entenda quem é você, tenha o zelo de olhar você e olhar os seus dados pessoais e patrimoniais de uma forma que, assim, você mereça. Então, aí sim você vai entender o que é um bom serviço e que, assim, você vai estar realmente entregue nas mãos de alguém que é confiável, que faz a consultoria adequada para esse momento da sua vida. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença da Adriana Queiroz, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência.
Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.